Olá, queridos alunos! Eu me chamo Paulo Mário e estou aqui direto do Centro Educacional de Mídias do Acre para mais uma aula da sua melhor disciplina, História. O tema da nossa formação geral básica de hoje é a continuação da aula passada. Na aula passada nós falamos sobre os processos de independência da Ásia e da África, ou da África e da Ásia, tanto faz. Hoje é a parte 2. Nós vamos falar sobre independências na Ásia. Então vamos para o nosso slide? Olha só, aqui está o tema. Independências na África e na Ásia, parte 2. Mas hoje nós vamos focar na descolonização da Ásia. Processos de independência da Ásia, tá bom? Falar de independência é falar de descolonização. Aqui eu trago para vocês, primeiro, um mapa mostrando as potências europeias, quais potências europeias dominavam os países da Ásia. Por exemplo, a Indochina francesa e parte da Síria, que essa parte que está de verde, era dominada pela França. Essa parte de amarelo, a outra metade da Síria, Omã, Nepal, Birmânia, Índia Britânica, era dominada pelo Reino Unido. Essa parte mais alaranjada aqui, Singapura, Índias Holandesas, parte da Malásia, era dominada pela Holanda. Goa era dominada por Portugal. E os Estados Unidos também dominavam parte do continente asiático. As Filipinas, por exemplo, eram dominadas pelos Estados Unidos. E o Japão, que também já é um país que faz parte da Ásia, né? O Japão não é uma colônia europeia, não é uma grande potência europeia. Ele está localizado na Ásia, mas ele dominava parte da Coreia e da Manchúria, por exemplo. Então é dentro desse contexto que nós vamos estudar os processos de independência na Ásia. Vamos trazer os principais países, as principais características, quando que eles sofreram esse processo de descolonização na aula de hoje. Primeiro de tudo, vamos ao conceito. O que é o processo de independência da Ásia? Foi um amplo processo que ocorreu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1960, impulsionado pelo enfraquecimento das potências europeias e pela ascensão de movimentos nacionalistas. Então, o processo de independência da Ásia ocorreu durante e após a Segunda Guerra Mundial, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, aliás, nós tivemos duas potências mundiais dominando o mundo inteiro. De um lado, os Estados Unidos capitalista e de outro, a Rússia, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os Estados Unidos com o capitalismo e a Rússia com o socialismo. Então, esses países asiáticos sofriam processo de influência dessas grandes potências, dessas duas grandes potências. Vale ressaltar que as grandes potências europeias que dominavam a região da Ásia, elas estavam enfraquecidas política e economicamente. Isso também tem a ver com esse processo de descolonização da Ásia. Nós vamos ver ao longo da nossa aula. Continuando. Contextualizando o nosso tema, a descolonização da Ásia ocorreu quase que simultaneamente com a Segunda Guerra Mundial. Os asiáticos contaram com o apoio dos Estados Unidos e da ex-União Soviética. Isso é explicado pelo fato de que, naquele momento, desenrolava-se a Guerra Fria. Desse modo, ambos desejavam expandir suas áreas de influência, uma do capitalismo, como eu já falei, e do socialismo, respectivamente. Isso nos países que iriam emergir com a independência. Então estava acontecendo a Guerra Fria no mundo. De um lado, os Estados Unidos tentando impor o capitalismo e do outro lado, a Rússia com o socialismo. E eles queriam aumentar a sua zona de influência
econômica, política, cultural sobre esses países da Ásia. Isso é muito importante ser colocado. É uma das principais características. Continuando, vamos saber agora quais os fatores que contribuíram para esse processo de descolonização. Eu trouxe dois fatores principais aqui. O primeiro é o enfraquecimento das potências coloniais e o crescimento do nacionalismo. Mas vamos falar um pouco sobre o enfraquecimento das potências coloniais, que é o primeiro fator. O impacto da Segunda Guerra Mundial enfraqueceu as potências europeias, tornando-as menos capazes de manter o controle sobre os seus impérios. Então, devido à guerra, os países europeus estavam totalmente devastados, gastando o que não tinham, fazendo empréstimos. Como que eles vão continuar dominando outros países, longe geograficamente até do continente europeu? Então esse foi um dos fatores que levou a acontecer o processo de descolonização da Ásia por parte das grandes potências europeias. O outro fator, o segundo fator é o crescimento do nacionalismo. É o segundo fator que contribuiu para o processo de descolonização da Ásia. O sentimento nacionalista e o desejo por autodeterminação eram fortes nas colônias, impulsionando os movimentos de independência. Vocês lembram que quando a gente falou sobre o processo de descolonização da África, eu citei o pan-africanismo. Aqui na Ásia, da mesma forma. Essas potências despertaram o povo, a nação despertou o sentimento de nacionalismo muito forte. Isso a ajudou para que ocorresse o processo de descolonização com mais facilidade. Continuando, vamos conhecer agora alguns países que tinham influência das grandes potências europeias e quando que eles conquistaram a sua independência. Vou começar pela China e pelo Camboja. Temos parte da bandeira da China aqui, ó, e do Camboja do outro lado. A China promoveu a Revolução Socialista. Em consequência disso, pôs fim à dominação inglesa, alemã e japonesa em seu território. Então, olha só, a China era dominada pela Inglaterra, pela Alemanha e pelo Japão. Já o Camboja tornou-se independente da França em 1953. O Camboja tinha uma forte influência da França. Era dominado pela França. Outros países, Filipinas e Indonésia. As Filipinas declararam independência dos Estados Unidos em 1946, embora já tivessem declarado independência da Espanha lá atrás, em 1898. Aqui está a bandeira das Filipinas. Já a Indonésia conquistou sua independência da Holanda em 1945. Mas o reconhecimento oficial ocorreu apenas em 1949, após a Revolução Indonésia. Outros países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Ambas as nações se libertaram do domínio japonês em 1945 e foram formalmente estabelecidas como países independentes em 1948. Então, olha só, o Japão dominava a região da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Outros dois países que sofreram o processo de independência ou de descolonização da Ásia foi a Índia e o Paquistão. Índia e Paquistão se libertaram do domínio do Reino Unido, a Grã-Bretanha, na época, em 1947. Com uma transição relativamente pacífica na Índia sobre a liderança e a influência de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi o grande líder revolucionário indiano que liderou o seu povo nesse processo de independência na Ásia, no caso aqui da Índia. Outros dois países, Malásia e Singapura. Malásia e Singapura conseguiram se libertar da colonização inglesa entre os anos de 1957 e 1965.
Outros dois países que eu trago para vocês é o Líbano e a Síria. Eles tiveram suas independências oficializadas e se libertaram do poder da França em 1943, no caso do Líbano, e em 1946, no caso da Síria. Outros países que conquistaram suas independências, países da Indochina, mais próximos ali da China, como por exemplo o Vietnã, Laos e Camboja. Após a Segunda Guerra Mundial e o fracasso francês em tomar o controle, esses países obtiveram a independência, com o Vietnã enfrentando um processo mais violento e prolongado. Então, desses três países aqui, mais próximos da China, o Vietnã foi o país que teve a sua independência, o processo de independência mais violento e mais duradouro, mais prolongado. Já na Ásia Central, com a dissolução da União Soviética, 5 repúblicas da Ásia Central conquistaram a sua independência. Foram elas Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguiquistão, Tadjiquistão e Turcomenistão. Nomes bem parecidos, né? Conquistaram a independência, tornando-se países soberanos. Antes de a gente partir para as nossas atividades, eu gostaria de falar ainda um pouco sobre a Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung foi importante nesse processo de independência da Ásia. Por quê? Porque foi uma reunião em 1955 com 29 países, sendo 23 africanos e 6 asiáticos, em Bandung, na Indonésia. Os objetivos dessa conferência eram, primeiro, promover a cooperação econômica e cultural afro-asiática. Segundo, se opor ao colonialismo ou neocolonialismo imposto por qualquer nação. E terceiro, além da política de não alinhamento a nenhuma das duas superpotências. Quais eram as duas superpotências na época? Os Estados Unidos, capitalista, e a Rússia, socialista. Então, a Conferência de Berlim, ela tinha esse objetivo de promover a cooperação econômica, cultural, afro-asiática. Como que esses países vão lidar com essa nova forma econômica, política, social e cultural a partir de agora? Países que foram durante anos dominados pelas grandes potências europeias. Não vamos esquecer dos nossos conceitos básicos quando a gente trata dessa aula. O colonialismo, o neocolonialismo e o imperialismo. Nós vimos na aula passada, na primeira parte dessa aula, que nós falamos sobre o processo de descolonização da África, que a imposição, a dominação das grandes potências europeias sobre esses países africanos e asiáticos recebeu o nome de imperialismo. Vem de imperar, de dominar. Domina como? Através da política, da economia, da cultura, dos costumes. E isso não acabou do dia para a noite. É necessário a gente fazer essa ressalva. O segundo ponto, se opor ao colonialismo ou neocolonialismo impostos por qualquer nação. Quando eu falo de colonizar, colonialismo vem de colonizar, de dominar através da exploração. Foi o que aconteceu também aqui na América, quando Portugal veio aqui para o Brasil e explorou o território brasileiro. Quando a Espanha veio aqui para os nossos países vizinhos, para a África Central, para o México, Bolívia, o Peru, e dominou os maias, os incas e os astecas, impondo, explorando e tirando o ouro, a prata e matando os povos nativos. Então, colonialismo é uma forma, é uma característica do imperialismo, e neocolonialismo, que nós vimos também esse conceito na aula passada, é uma forma de dominação, só que mais atual. Continuando a nossa aula, eu convido vocês agora a resolver duas questões que eu trouxe para vocês, para ilustrar esse nosso conteúdo. Vamos a elas? Atividades. A primeira questão diz o seguinte: foi uma reunião entre 29 países asiáticos e africanos.
a maioria dos quais eram recém-independentes, que ocorreu de 18 a 24 de abril de 1955, em Bandung, Java Ocidental, na Indonésia. Estamos falando de quê? Estamos falando da Conferência de Berlim? Letra B. Estamos falando do Pacto Afro-Asiático? Letra C. Estamos falando do pan-africanismo? Letra D. Da Conferência de Bandung? Ou letra E. Da Conferência Afro-Americana? Você que é aluno nosso, que já acompanha nossas aulas aí, acompanha as aulas do pré-ENEM também, os professores sempre falam para vocês, vamos trabalhar as questões por eliminação. Sempre tem uma ou duas alternativas, às vezes até três, que são muito absurdas. Então aqui logo de cara a gente já eliminaria a letra E, a Conferência Afro-Americana. Não existe em lugar nenhum essa palavra, em movimento nenhum no mundo, em conteúdo nenhum no mundo existe isso. Muito menos na nossa aula de hoje, esse termo, Conferência Afro-Americana. Então a gente já eliminaria a letra E. A letra E não faz parte dos nossos estudos. A Conferência de Berlim, gente, olha só, a Conferência de Berlim, ela tem a ver com o nosso assunto. Mas a Conferência de Berlim, ela acontece antes de ocorrer o processo de descolonização. Ela ocorre no processo de colonização, no processo de ocupação. A Conferência de Berlim foi uma reunião que ocorreu em Berlim antes das grandes potências europeias irem até a África e a Ásia para dominar. Então ela não entra dentro desse nosso contexto. A gente já eliminaria também a letra A. O Pacto Afro-Asiático também não existe. A gente ficaria aqui em dúvida, no mínimo, entre a letra C e a letra D. Mas hoje a nossa aula fala sobre o processo de descolonização da Ásia e não da África. Isso aqui nós vimos na aula passada. Só restou a nossa alternativa, letra D, Conferência de Bandung. A nossa questão de número 2 diz o seguinte: sobre o processo de descolonização da Ásia, marque a alternativa incorreta. Eu vou sublinhar aqui a palavra incorreta, porque foram maldosos aqui com a elaboração dessa questão, para destacar que eu estou procurando a errada. De tanto a gente estudar da forma correta, a gente se liga em procurar a alternativa correta. Mas o comando da nossa questão é a errada. Letra A. O sentimento nacionalista foi um dos fatores que contribuíram para a descolonização da Ásia? Gente, perfeito. O nacionalismo foi um dos fatores que contribuiu para o processo de descolonização da Ásia. Tanto que foi um dos motivos da Conferência de Bandung, fortalecer esse sentimento nacionalista. Então a nossa letra A está correta. Letra B. Descolonização da Ásia. A descolonização da Ásia ocorreu quase que simultaneamente com a Segunda Guerra Mundial? Correto. Foi durante e após. A maioria foi após o processo da Segunda Guerra Mundial. Mas alguns países se libertaram durante a Segunda Guerra Mundial. Então a letra B também está correta. Tanto a Rússia, né? Eu trouxe a sigla aqui, gente, já para dar uma informação para vocês. Ó. URSS significa o quê? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim era chamada a Rússia nesse período da Guerra Fria. Tanto a Rússia como os Estados Unidos desejavam expandir suas áreas de influência sobre os países asiáticos. Correto? Correto. Perfeito. Eles desejavam expandir as suas zonas de influência para implantar o capitalismo e o socialismo, bandeiras econômicas que os dois países defendiam no mundo inteiro. A letra D, o Irã nunca foi colônia de nenhuma metrópole europeia. Gente, isso aqui é uma curiosidade que eu trago aqui para vocês agora. O Irã foi um dos poucos países, o único país que não pertenceu, não foi dominado por nenhuma metrópole europeia. Lembrem-se sempre disso.
Quando nós falarmos sobre o processo de descolonização da Ásia, lembrem-se, o Irã nunca foi colônia de nenhuma metrópole europeia, nenhuma. Nem Inglaterra, nem França, nem Alemanha, Bélgica, nada. Então ela está correta. Só restou a letra E, provavelmente é o nosso gabarito. Nelson Mandela foi o principal líder do processo de independência da Índia. O início está perfeito, né? Quem lê isso aqui vê bonitinho, ó. Nelson Mandela foi o principal líder do processo de independência, só que da África do Sul e não da Índia. Da Índia foi Mahatma Gandhi, como nós vimos na aula de hoje. Como eu estou procurando a incorreta, eu acabei de achar. Letra E é o gabarito correto da questão de número 2. Aqui está o gabarito, questão de número 1, letra D, 2, E. Resumindo a nossa aula, nós fizemos uma contextualização sobre o tema Independência na Ásia e na África, parte 2. Conceito de descolonização da Ásia, hoje foi falando da Ásia, tá, gente? Não esqueçam. Nós já tivemos uma aula sobre a África. Fatores que contribuíram para a descolonização. Nós vimos também as principais independências desses países asiáticos. Não deu para ver de todos, gente, porque a nossa aula tem um limite de tempo, mas os principais nós vimos. E a conferência, o objetivo da conferência de Bandung. Eu gostaria de finalizar a nossa aula dizendo o seguinte. Gente, tratar desses assuntos da Ásia, da África, do Oriente Médio, da Ásia Central, da África Oriental, Meridional, ele requer um estudo aprofundado para a gente entender melhor. Hoje nós vivemos em um mundo que vários países estão em guerra, seja por religião, seja por território. A Rússia está em guerra com a Ucrânia pelas terras raras. Recentemente teve assinado o acordo de paz entre os países lá do Oriente Médio, na faixa de Gaza, e Jerusalém junto, em Jerusalém, Israel, brigando por aquelas áreas. Estudar esse processo de descolonização, tanto da África como da Ásia, é abrir os olhos para essa realidade, que lá atrás explorou muito esses países e que se reflete nos dias atuais. Eu agradeço a atenção, a compreensão de todos. Se não entendeu, volte aí, assista novamente a nossa aula. Procure fortalecer o seu conhecimento, aprofundar o seu conhecimento, procurando outras fontes, estudando, lendo, assistindo documentários, vendo outras versões. Uma observação que eu sempre faço nas minhas aulas. Não veja só o lado do colonizador, de quem venceu, dos vencedores. Olha o lado dos vencidos. A gente começar a história pela flecha dos índios é diferente de começar a história da pólvora dos europeus. Obrigado pela atenção, até a próxima aula. Tchau!